Olá, organistas! Sejam bem-vindas a mais uma live de registração. Tava tocando aqui só para fazer uma espécie de meia hora, talvez. Legal, vocês estão entrando. Gente, vamos falar sobre registração de órgão hoje. É uma pergunta que já me fizeram há um tempinho. E assim, é um tema aí que demanda um certo cuidado para falar, né? Até por conta dos órgãos, são muito diferentes. E assim, o que tem que ficar mais claro para vocês, tá? É assim, o que eu falar aqui não quer dizer, nossa, é soberano, não pode ter outra registração. Gente, não tem nada a ver, tá? Eu vou explicar as funções básicas, eu vou explicar as funções que tem nesse meu órgão, que é o MD10 da Tokai. E o que seria recomendável para tocar na igreja, o que não seria recomendável para tocar na igreja, tá bom? Essa é a intenção. Tem alguns nomes mais comuns aqui para vocês, que é primeiro, vamos começar por aquele que a gente faz a meia hora, né? Que é o vibrato, tá? Vibrato, vocês já pensam aí em vibração. Então, eu tenho um som e ele pode ficar monótono. Ele pode ficar monótono desse jeito. Deixa eu pegar aqui. Igual a gente afina na igreja. Ou ele pode ter vibrações em cima daquela nota. Então, por exemplo, o meu órgão, ele tem 3 tipos de vibrato. Mas lá na igreja, quem já toca já deve estar acostumado. Tem um botãozinho que desce e sobe pra gente tirar o vibrato, certo? Ou sobe, desce, diferente. Então, isso aqui é pra afinar, 0 vibrato. Aí eu vou colocar um vibrato, o meu primeiro. Observem como ele já vibra um pouquinho. Segundo. Ele faz meio assim com o som. E o terceiro. O som fica... Tudo bem? Para quem conhece de cordas aqui, seria o mesmo movimento que o violinista faz aqui do lado assim na mão para dar uma vibrada. Se eu não me engano, acho que o pessoal do violão que toca também faz isso, tá? Então, esse aqui é o som com vibrato. Eu vou dar um exemplo aqui de introdução com vibrato. Aqui nós temos com vibrato e eu vou fazer sem vibrato. Lembrando, na igreja a gente toca com vibrato, sem vibrato. Pergunta desse por que não usamos o vibrato para dar afinação? Porque ele varia demais o som, então fica muito difícil dos instrumentos entrarem na mesma nota, entendeu? Porque ele vai lá, tá querendo afinar e aí fica tendo variação, eles não vão conseguir afinar. Então tem que ser o mais neutro possível. Então assim, por aí, quando a gente vê apresentações de órgão, por exemplo, nós temos o órgão sem vibrato, tudo bem? É muito comum eles tocarem sem vibrato. Na igreja a gente já acostumou com isso. É legal tentar aos poucos tirar para limpar o ouvido. Claro, tocar dessa forma assim pode parecer um pouco estranho, né? Até o hino que eu tava tocando mesmo, né? Até a gente acostumar com esse som, né? Mas enfim, então com o vibrato, mais uma vez, ficaria, né? Um som mais encorpado, tudo bem? Então esse é o vibrato. Eu vou mostrar pra vocês agora a base da nossa registração e depois eu vou vir para esses detalhes. Então, bem mais perto. E eu vou mostrar aqui. Deixa eu colocar o celular pra cá. Então, você consegue mostrar tudo aqui? Sim. Tudo bem. A base da nossa registração é flauta. No órgão... esse órgão aqui, ele é digital. Seria o analógico, aqueles que tem os botõezinhos de flauta, strings, aquelas coisinhas, tá? Então, a base do nosso órgão, meu tem aqui, ó, flauta, seria esse som. A maioria do órgão de vocês tem esse som como base, tudo bem?
Tem o strings também. Então vocês vão lembrar dos botõezinhos. Tem alguns órgãos que flauta é branco, o strings já é amarelo. Então eu vou colocar o som do strings. Tem várias igrejas que tem esse som, tá? Por exemplo, no caso aqui tá bem grave, tá? O ideal é que a gente sempre use como uma base flauta. Só um pouquinho que tá desajustado aqui, peraí. Opa, ficou demais. Alguns órgãos tem, o meu tem aqui, tá escrito octave up, então uma oitava acima, né? Se eu tirar, ele fica meio grave, aqui uma oitava acima. Só para vocês entenderem nesse tipo de órgão como que funciona. Então eu tenho o som do drawbar, que é esse daqui, eu vou explicar para vocês. Eu tenho o som de piano aqui, o jazz organ, esse som de órgão, o pipe organ. Esse é bonito pra igreja também, hein? Escolheu o hino pra dar um exemplo. Da nossa igreja é isso? Da nossa igreja acho que é o pipe, né? Pipe. Fazer uma introdução. Não, pera. Fazer uma introdução. Tá, então esse aqui também seria um bom, se tiver entre vocês, o trumpet, é trompete, né? Mas é bem falso, gente, clarinete. E outros, tá, outros tipos, e aí, porque ele pode mesclar. E aí, aqui, quando eu tenho embaixo, tá vendo que tá bem no meio? Então, eu tenho que apertar os dois para poder, aqui, ó, electric piano. Bem estranho. Depois eu tenho vibes, que é como se fosse um vibrafone. E aí eu tenho acordeon. E strings que eu já mostrei, tá vendo? Eu aperto os dois para ter o strings. Trombone. E a flauta que eu falei. Que eu acho que a flauta ficaria bem legal uma oitava acima. Não estou dizendo que é a melhor registração, mas é mais ou menos isso, tá? Aqui na mão esquerda... Ah, tá. Esse meu órgão, só levanto aqui um tequinho, não sei se... Não, levantar. Ah, tá. Eu tenho aqui, ó, pedal, mão esquerda e mão direita. Eu tenho muita opção para mão direita, tenho algumas opções para mão esquerda e pedal. Eu tenho controle individual de cada uma das mãos, tá? Então eu não posso deixar a mão esquerda, a mão direita sobressair a esquerda. Não, ao contrário, a mão esquerda sobressair a direita, tá? Eu sempre ponho tudo no máximo, a esquerda talvez um pouquinho para menos, tá? Mostrando aqui os sons da mão esquerda, são muito parecidos, tá bom? Cada órgão vai ter uma opção diferente. Então eu tenho o drawbar, que são esses quatro aqui. Eu tenho o slow strings. Eu tenho o esse que eu não lembro o nome, mas com órgão. É muito parecido com o nosso. E mellow brass. Se eu fosse fazer um só digital, eu acho que eu faria com esse órgão aqui de baixo e com esse pipe. Vamos lá, outro hino, uma introdução. Não, sem oitava. Eu acredito que esse som é muito parecido com muitos dos órgãos que vocês têm na igreja, tá? Então isso aqui seria, gente, o que muitas igrejas têm, que são os botões. O tamier que tem na minha comum tem botões para apertar. E aí vocês têm que experimentar. Volta só um pouquinho pra mim. Uma coisa que vocês têm que levar em consideração, gente, não tem jeito certo, jeito errado. Tem um jeito que as organistas sentem à vontade. Não adianta eu falar assim, eu acho que o certo é esse, vamos por esse, e aí fulana vai e quer trocar. Não adianta, tá? Tem que ser aí um consenso do que é melhor pra todo mundo. Quando o órgão chegou na minha comum, há alguns bons anos atrás, acho que tem mais de 5 anos isso, eu me lembro da gente se juntar, todos os organistas, num sábado à tarde, experimentamos. Por exemplo, ele é muito potente, o órgão da minha comum. A registração máxima dele aqui, gente, é quase ensurdecedora. A gente toca aproximadamente no 2, de 2 a 5 ele vai, né? Não, de 2 a 6. De 2 a 6, eu acho. De 2 a 6? Significa que a gente toca, em 20%, não, de 30% a
40% da capacidade dele, uma igreja aí que cabe 300 pessoas. Então tem que experimentar. A gente foi lá um dia, tocou no máximo, viu o som que dava, viu se todo mundo gostava dos sons, tá? Então é legal vocês combinarem, não existe certo, tem que caber pra todo mundo. Volta aqui, né? Nós temos o... Até agora, gente, se tiver alguma pergunta, coloquem, por favor. Drawbar da pedaleira, que é esses dois aqui. Aí tem esse som da pedaleira. Mas ele é muito curto, tá vendo? Tem o Electric Bass. Muito curto também. E o Slap Bass. Ok, eu uso o Drawbar, tá? Que é esse daqui. Então, aqui não tem muito segredo. E aí, eu vou explicar pra vocês, então, como montar a registração. Primeiro, para quem tem o órgão em Drawbar desse jeito, isso aqui são o tamanho dos tubos dos órgãos. Então, quando tem aqueles órgãos, o Sandro na live do órgão, ele mostrou que tem os tubos, né? Então, o órgão ele é feito de tubo. Cada nota lá, cada som vai ter um tubo gigantesco de metros e metros. Isso aqui representa os tubos, ok? Então eu vou mostrar pra vocês, né? Se eu conseguir vir aqui, pra mostrar os números, tudo bem? Uhum. Então, ó, tem 16, 5 e 1/3, 8, 4, 2 e 1/3, e 2/3, 2, 1 e 3 quintos, isso? 1 e 1/3 e 1. Os números inteiros, que são 16, 8, 4, 2 e 1, eles se refletem na mesma nota. E aí só vai mudando a oitava. Então eu vou começar pelo 16 e vou dar uma nota. Essa seria a nota em 16. Quando eu ponho 8, o som é o mesmo, uma oitava acima. 4, 2 e 1. Quer dizer, eu tô na mesma nota, tá? Mais uma vez. 4, 8. O som é o mesmo. Então, quando eu vou mudar, eu não gosto de nem muito grave, nem muito agudo. Então, eu monto. Deixo os mais médios aqui. Se eu quiser mais agudo, mas ele fica muito grave, também fica estranho. Mas a base dele é flauta, tá? Então, tudo isso aqui é como se fosse a registração do órgão mesmo de tudo. Tudo bem? Montei isso aqui. Ele fica um som muito, muito, muito básico. Quando eu vou tirar ali um pouquinho, e aí eu vou pegar como base os outros números para você ver o som que funciona. Então, eu vou pegar aqui de novo o 8. Olha o que acontece quando eu puxo os outros, como eles vão criando outros tipos de som. Opa, esse aqui não. Não sei se vocês conseguiram perceber. Vocês conseguem perceber que é como se eu tivesse vários sons em uma nota só? Vou fazer de novo. Então, eu vou pegar uma base aqui e aí vou colocar todos aqueles que têm fração. Mas eles têm que ser usados com moderação, porque senão fica muito estridente. Ó. Eu já não gosto, fica muito estranho, muito estridente. Eu prefiro trabalhar então com os números inteiros. Muito agudo. Tá? E aí eu vou colocando aos poucos. Eu não gosto muito de agudo, posso colocar, mas eu não toco muito com esses daqui não, tá? Sugestões de registração, vocês podem falar com a tocada, tudo bem? Porque eles mandam, quando vocês compram o órgão, vem um manualzinho. O meu, ele tem memória, então assim, faz muito tempo que eu fiz essa registração. E aí ele fica com as memórias aqui, então eu não sei qual que é. Às vezes me perguntam qual é a tua registração. Gente, eu não lembro mais, mas provavelmente é uma das 3 sugestões de culto oficial que eles dão. Porque, se eu não me engano, no MD10 veio 3 sugestões para meia hora e 3 sugestões para culto oficial. E já com o drawbar certinho. É uma das de culto oficial, certeza, tá? Continuando aqui. Então, a mão esquerda é a mesma coisa. A mão esquerda eu tenho 16, 8, 4, 2.
tá? Então eu tenho que apertar aqui drawbar. Tá vendo que não tá saindo som? Por que não tá saindo som? Não tá saindo som porque não tem drawbar. Então eu vou descer um pouquinho o grave. Ó, ficou meio estridente. Eu gosto já mais grave aqui. Fica bem suave. Deixa eu só mesclar aqui. É bem legal. Vamos ver as duas juntas. Não, tá bom. Não tô gostando. Na minha opinião, tem muita luz. Vou botar essa pedaleira, esqueci. Isso aqui eu vou montando conforme vai dando na cabeça, mas assim, nas aulas diariamente eu uso as memórias. O meu tem memórias, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu uso as memórias que estão aqui. Normalmente eu uso a memória 2, que é esse som. São memórias já pré-estabelecidas, tá? Mas agora eu aperto aqui, ó, drawbar, 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 e eu vou usar o que eu montei aqui. Para pedaleiro é a mesma coisa. O 16 fica muito grave, tá? Então eu gosto de mesclar um pouquinho, mas eu mando muito no 8. Então fica muito grave com o 16. Então eu colocaria aqui, tudo bem? Mas assim, mais uma vez, experimentem dentro das possibilidades de vocês, tá? Eu vou falar agora um pouquinho das possibilidades para o culto, para meia hora e como que vocês podem organizar aqui. Então, aqui eu tenho, no meu órgão, eu tenho o sustain. O que é o sustain? Aquele que prolonga o som, a gente usa mais para meia hora. Temos opção para pedal, o teclado inferior, que é o lower, e o upper, que é o teclado superior. Eu posso colocar nos três. Pedaleira, sempre recomendo que vocês tenham. Vou dar um exemplo de som com pedaleira, com sustain e sem sustain. Aqui, opa! Aqui tá com e agora tá sem. Então, como a gente depende de um tempo do pé para sair de uma nota para outra, o ideal é ter ele, tá? Isso. Aí a mão esquerda e a mão direita, elas podem ficar muito emboladas. Não é legal, tá? Principalmente no hino mais pontuadinho, por exemplo. Mais confunde que tudo. Eu não usaria isso aqui pro culto jamais, só pra meia hora. Exemplo de meia hora. Aí sim, porque ele prolonga um pouquinho. Olha quanto tempo ele fica, por exemplo. Tá vendo quanto tempo ele reverbera? Então não seria interessante pro culto, tudo bem? Minha sugestão é não use para culto. Uma coisa que eu já fiz em algumas casas de oração, mas assim, faça com sabedoria, pelo amor de Deus. Eu tiro o sustain se tem sustain, ok? Então eu cheguei lá numa igreja, tá embolando muito, porque assim, é um conjunto. Tem igreja que você põe sustain, por exemplo, na minha, você mede quanto de sustain você põe, tá? Então, sei lá, tem até 5? Até 5. Então, sei lá, eu posso colocar até 3 pra fazer meia hora, até porque 5 seria muito, algo do tipo. Mas, se é uma igreja assim que eu vejo que tem só um botão e é muito, eu tiro, tá? Faz muito tempo, aliás, no mínimo uns 2 anos que eu não toco em outra casa de oração, por conta de pandemia e tudo. Mas se tivesse, eu não gosto.
porque interferiria na forma em que eu faço a introdução e tudo mais, né? Então, fica a dica aí, mas pelo amor de Deus, assim, desde que seja assim, ó, vi um botão, já fiz isso, já fez isso. Tá, mas eu já fiz. Eu aperto o botão, tiro, aperto de novo, básico. Mas assim, gente, façam sabedoria isso aí, tô falando que eu já fiz, entendeu? Mas assim, culto, né? Vou tocar num culto, bastante tempo, introdução, tudo. Se chegou lá no ensaio, não vai sair mudando a registração, tudo bem? Mas esse é pro som sair melhor, tá? Mas assim, no geral, numa voz comum, gente, tem harmonia, vocês podem explicar como que ficaria, dar exemplos também. Mas acho que se está no culto, não combina, só pra meia hora. Vamos continuar aqui, Cis. Só risadas, né, Esther? Só risadas, Esther. Nós temos aqui também falando da... Mas achei que é vibrato, peraí, vibrato... Acho que é vibrato. Não lembro o que é esse Memory Slow, não. Aqui no meu, eu tenho vibrato. Vibrato 1, vibrato 2 e o 3. Então, eu já mostrei pra vocês aqui, sem vibrato, com vibrato, com o segundo vibrato, com o terceiro vibrato. Tudo bem? Aqui em casa, eu às vezes toco com vibrato, normalzinho. Essa pedaleira tá gritando, né? Desculpa, gente. Às vezes eu toco sem. Mas eu ponho esses choros, que ele vai continuar sem vibrato, mas ele dá um caráter como se fosse assim. O choro seria um coral junto ali com o órgão, né? Então ele vai dar um som um pouquinho mais de peso. Pra mim parece muito imponente. Então, deixa eu tocar um outro hino. Um exemplinho, então lá. Vou tocar pro meu vibrato normal aqui e vou trocar pro... depois sem vibrato com choros. Aqui tem vibrato. E aí eu tiro o vibrato, né? Com o vibrato, com choros, fica um pouco estranho. Ele quase não soa. Vou tirar o vibrato de novo. Basicamente aqui seria isso. Então, quando vocês vão fazer meia hora, o que vocês podem fazer? Procurar um som mais de flauta, certo? Lá na nossa igreja a gente tem dois tipos de órgão. A gente usa um que ele é um pouquinho mais... O church, né? No tamier. Pra quem tem o tamier orquestral, eu tenho uma aluna que tem esse tamier orquestral. Tem o church organ e tem o pipe organ, que é esse pipe. A gente usa o church pra meia hora, porque ele tem um som mais parecido com esse daqui, desse dos choros mesmo, né? Imponente, assim, mas ele é mais completo e ele recheia, assim. Pra meia hora seria legal esse som por conta da igreja mesmo, né? Não precisa rechear aquele ambiente vazio lá, o pessoal mais quietinho. E aí a gente troca pelo pipe, ou pipe, pra tocar durante o culto. Seria algo assim. Tá, deixa eu só mostrar algumas memórias que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 6 sons diferentes registrados. Vou trocar um...
é muito bom pra meia hora, né? É outro nível, fica lindo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Esse aqui também, ó. Acho que é mais uns de meia hora. Esse aqui tá uma oitava acima. O último eu não lembro. Ó, esse aqui já é um som que não combina. Eu não acho que combina com meia hora. Eu colocaria uns choros. O posto sai. Opa. Nossa, olha quanto tempo ficou. Então, demora muito pra sair. Vamos lá, e aí? Pergunta sobre registração. O que vocês fazem na igreja de vocês? Tem o quê? Pode pôr. Me fala se vocês têm alguma pergunta e alguma sugestão que vocês precisem. E a gente fala, gente, isso aqui tem que ser conversado, mais uma vez, né? E sugerir alguns sons, experimentar, porque esse aqui é MD10 e eu sei que muitas dessas funções tem nos tocais. Mas assim, também tem. Os digitais, aqui, eles vão ter vários, né? Esses botõezinhos vibrato, que pode ser deslizante assim, ou ser um botão como eu fiz. O sustain também, a mesma coisa. No meu mesmo... O vibrato da igreja, ele também você tira e põe, e a gente não toca com o vibrato completo, a gente toca no quê? No 3? No 2? Quase 50%. 2, 3. Então, sei lá, em cima é 0, embaixo é som. Isso. E a gente toca na metade, pra não ficar muito vibrante, com muita vibração. E aí, uma pergunta? Você tem alguma pergunta, Maria? Não, Que você lembra de falar? Não, eu nem sabia. Então, o drawbar Então, lá na igreja, quando vocês forem montar... Então também não tem drawbar, né? Ou não? Não, também não tem drawbar. Mas tem órgão que ele tem aquelas pecinhas, parece que o drawbar que é deslizante, assim. Uhum. Por exemplo, assim, strings, que são cordas. Aí tem flute, aí tem trompete, clarinete. Eu tô lembrando do meu anterior. Alguns, se eu não me engano, é flauta branco, strings é amarelo, aí acho que vem verde, acho que é clarinete, trompete, tem até o vermelho, acho que o vermelho é o trompete. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Quem pegou, pegou. É um sinal de alerta. Porque não é legal, não fica muito estridente, eu não gosto de som muito estridente. Uhum. Então nós temos, por exemplo, a base de flautas, às vezes vocês vão ver lá, flauta 16, flauta 8, flauta 4, flauta 2. Então 16 é muito grave, tem que mesclar. Eu não gosto de usar muito grave, porque fica muito fora dos irmãos. Lembrei de uma outra coisa da registração. Não, pode escrever. Só dar um exemplo de muito grave, quando é muito grave. Deixa eu tirar aqui. Essa introdução pode não ficar muito compreensiva. Aqui eu tô com muito 16. Vou tirar um pouquinho, vou subir o 2 e o 1. Fica mais... Tudo bem, ele tá um pouquinho estridente para o meu gosto. Mas seria essa a ideia, né? Se vocês puderem, naqueles que tem o pininho, um pouquinho menos 16 e um pouquinho... Não põe-se muito.
Se eu colocasse todo o mais agudo, ficaria desse jeito. Então, primeiro, eu tenho como equilibrar isso. Sérgio, responde, um minutinho. Eu tenho como registrar, como eu falei pra vocês, isso aqui. Tem órgãos, eu vou dar, não é aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Tem órgãos que ele tem um desenho assim, tá? E aí ele coloca assim, direita ou esquerda. Se você colocar pra cá, você vai dar mais privilégio pra esquerda. Se você colocar pra direita, você vai dar mais privilégio pra mão direita, entendeu? O ideal é daqui no centro para um pouquinho à esquerda, sendo que a direita seria um pouco mais. Mas isso aqui é um exemplo, o meu ele é individual, tudo bem? Então, eu poderia colocar aqui, né? Deixa eu mesclar, já deve estar mesclado já. Com esse drawbar aqui. Vou usar esse drawbar aqui. Então, aqui tá o máximo. No máximo, eu vou diminuir um pouquinho à esquerda, para ficar equilibrado. E aí, se fica muito estranho, às vezes fica assim, ó, quando tira um pouquinho da direita. A esquerda não pode ficar mais forte, né? Ficaria muito estranho. Opa. Não dá pra ouvir, eu preciso disso. Mas assim, não sei, estava uma registração tão legal, tá? E aí, outra coisa que é bom vocês pensarem. Esse dó central, ele tem que ter um som similar com esse dó central. Esse aqui é dó central, tá? São dois teclados sobrepostos. Então eu tenho dó aqui e aqui. Esse dó, ele não pode ser muito mais grave que esse. Tem quase o mesmo som. Claro que ele não tem potência. Olha isso aqui, quantos drawbars eu tenho e quanto eu tenho aqui. Mas tá muito parecido. O que não pode é isso, né? Peraí. Tá vendo que esse aqui tá soando muito mais agudo? Também ficaria estranho, né? Não gosto de tocar muito. O tenor ainda sobressai. Isso porque eu ainda não tô tocando quase nada de agudo no meu. Se eu colocar... Então eu já tinha equilibrado isso. Então não deixe com muito agudo, eu tô tirando os agudos aqui. Pode até colocar um pouquinho e tirar um pouco de grave, né? Pra ficar mais equilibrado. Esther, a registração errada num órgão pode atrapalhar a orquestra? Não, eu acho que vai atrapalhar mais a irmandade, né? Porque assim, durante o culto, a orquestra pode só não compreender o hino que você está fazendo. É aquilo que eu falei, por exemplo, do equilíbrio. Fica muito voz do tenor, por exemplo, e a mão direita não dá para entender a melodia. Se tem muito sustain, a irmandade não entende. Pode deixar isso. Por exemplo, tem um hino. Vamos fazer aqui com... São clássicos. Dependendo do sustain, a irmandade pode não entender com clareza quando você está dando aquela nota. Qual é o andamento? Vai ficar pó,
compreender. Isso aqui é muito mais claro. Então, nesse sinal, nesse ponto, eu acredito que vai atrapalhar mais a irmandade de compreender a melodia, um mau uso da registração, e os músicos também, de compreender a registração, mas nada assim que vai atrapalhar. Nossa, a orquestra desandou porque o organista está tocando com a registração ruim, ou porque o órgão tem igreja. Então eu acho que esse não seria o caso. O teu órgão tem um botãozinho do privilégio. Isso. Então, às vezes ele é reto também, né? E o botãozinho fica no meio e você pode pôr mais pra cá, mais pra cá. Então é pra isso que ele serve, tá? Outra coisa que eu lembrei. Gente, se tiverem alguma pergunta, coloca, tá? Você pode mostrar aqui de novo, por favor? Não, eu vou falar mais algumas coisinhas aqui adicionais que eu lembrei. Tá. Esse aqui é o botão máximo, tudo bem? Eu, pra tocar em casa, eu não preciso tocar mais que a metade. Eu toco aqui assim, mas pra gravar, como vai pro celular tudo, eu prefiro gravar assim, alto, né? Eu gravo mesmo alto. Eu sei. Vou até o máximo dele. Mas é totalmente possível tocar com menos. Vamos ver, vou tocar o máximo disso. Nossa, ainda é alto, meu Deus. Sim. Tá, outro segredo aqui aí no caso se você quiser afastar um pouquinho pro pé, quanto mais eu coloco aqui, eu tenho mais variação. Então, se eu tô muito baixinho, ele pode zerar. O meu zero, tá vendo? Ó, tô no mínimo. Quando você coloca mais, ele já não zera tanto, ó. E eu tenho mais autonomia. Eu tenho mais autonomia. Para você fazer uma meia hora ou para fazer os métodos, seria legal você deixar um pouquinho mais alto e controlar no pé, de uma forma que ele não zere. Eu também não gosto muito de meia hora, que o pessoal zera o som, né? Algo assim. Aí você não ouve mais o som, né? Acho que é legal ter um equilíbrio, tá? E outra coisa aqui. Deixa eu perguntar aqui. Você consegue mostrar meu pé? Uhum. Essa chavinha aqui? Não dá pra ver. Agora sim. Vocês estão vendo essa chavinha aqui, ó? Eu não sei se vocês sabem pra que ela serve. Aqui, ó. Pronto. Obrigada. Essa chavinha aqui, ela serve pra acionar o ritmo. Vamos ver se tá ligado pra ela. Tudo bem? Quando alguma irmã tá lá na igreja e sem querer entra aqui, esbarra, aí começa esse barulho, né? Esse aqui é o ritmo dela. Então você pode simplesmente parar aqui, tudo bem? Mostra aqui, Nara. Aqui eu tenho os ritmos, que é esse que eu tava falando. A gente não usa pra tocar ainda, né, gente? Isso. Mas é só pra você ver o que tem, tá? Muitos órgãos nem tem isso. Aqui eu tenho start, né? Ponho. E aqui eu tenho, no meu, né, pelo menos, tem... como fala? Mas enfim, gente, não precisa pensar nisso aqui não. Só tô mostrando a área, mas não falou desses botões. Então, é isso daqui, tudo bem? Ritmo, mas a gente não usa. Eu gosto de deixar bem abaixadinho pra tocar na igreja. Nossa igreja acho que também a gente deixa abaixado, né? Deixa. Se por algum motivo se sair som. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida mais, vocês falem. Vou tocar um hino pra vocês com uma registração aqui. Você quer pedir um hino? O que eu deixo elas pedirem? Aí sim, pede. Pode tocar. Nara vai pedir um hino pra eu tocar enquanto vocês. Sabe aquele hino antes do batismo? A gente vai tocar mais um hino. Se não tiver nada aqui, eu vou encerrar. Qual que é o hino? Qual é aquele hino, gente, que eu Não pedi sei. semana passada? Você já pediu ele? Você não tocou? Não toquei. Não. Então pera, vai. 349, vai, porque eu não lembro o hino. Mas você sabe qual é o 349? Sei. Ok. Gente, mais alguma pergunta? A gente pode encerrar aqui a live? Que bonito. Então esse é o meu som. Outra coisa que eu ia falar. Mas pode ficar aí. Tá. Esse é o som que eu mais uso nas aulas. E quando eu gravo o hino sem vibrato, com os choros, eu uso ele. Mas se eu tiver alguma outra registração como essa, e eu tirar o vibrato com os choros, vai ficar diferente de outra forma, entendeu? É mais uma combinação. Ele vai potencializar
usar em cada som que eu fizer. Mas eu vou tocar com esse aqui. Eu vou terminar com 370, que a irmã Rebeca pediu aqui. E aí, se não tiver mais perguntas, aí a liberdade está encerrada. Só quero mostrar um exemplo de fazer uma meia hora de um corinho, uma registração de corinho pra gente fechar. Aí eu fecho. Só fazer do um mesmo. Tá. Deixa eu ver se dá pra fazer com esse. Vou fazer com o mesmo, só pôs o susto. Apesar que tinha um outro que bonitinho, né? Não, vai ficar muito sustain. Fica muito sustain, né? Peraí. Tá.
na nossa comum a gente ainda pode mesclar um pouquinho, mas assim, é açúcar, né? Açúcar demais, é açúcar. É gostosinho, é legal, pá. Mas açúcar demais enjoa. Toma um chá não, um café, uma xícara de café com uma colher de sopa de açúcar, ver se você vai conseguir. Que é o tal café melado, né? Que lindo, Deus abençoe. A minha irmã Rebeca. A Rosa, sempre fofa, né? Sua irmã também. Sua irmã também toca. Um beijão pra você. Beijos, Rose. Gente, então é isso. Eu acho que falamos bastante coisa. Eu aproveito e convido vocês carinhosamente para irem lá nos stories que eu coloquei agora há pouco, antes da live. Se vocês não viram os stories de manhã, então vocês vão ter que dar uma boa andada nos stories. Mas são os 4 últimos, tá? Eu tô com um novo plano, uma nova ideia para as lives. Então vai lá, vota, que ainda depois da live de hoje eu vou complementar lá algumas perguntinhas para ver como que a gente pode melhorar essa experiência aqui para vocês. Tudo bem? Como vocês já sabem, essa live sobe amanhã de manhã. Então vai ficar para vocês aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda pra mim. Eu acho que uma das lives que a gente vai fazer em breve vai ser sobre meia hora. Eu acho que seria uma ótima live aqui nos fazer, como pensar, e a gente pode voltar no assunto de registração. Mas só que mostrar aqui pra você que mesmo uma meia hora, bem lentinha, muito sustain pode não ficar legal. Tudo bem? É isso então, meninas. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima live. Adeus.